Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Psiamuná. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre como funciona o Ministério Público, quais as demandas, quais a forma como que nós devemos procurar esse órgão, o que ele atende, né, e como nos paramentar em termos de lei, ordem, segurança e entender um pouquinho dos nossos direitos também. E nós estamos aqui com uma pessoa muito legal, minha conterrânea quase, né? A Sara Andrade. Hoje ela tá como estagiária no Ministério Público e ela vai falar um pouquinho para nós de como que é essa experiência e como funciona o Ministério Público, como que ele atende, qual o público que ele atende. Seja bem-vinda, Sara, ao nosso podcast. Olá, gente, tudo bem? Como a Mirelle disse, meu nome é Sara. Eu sou estagiária do Ministério Público atualmente e, assim, eu trabalho mais na área criminal, né? Eu sou estagiária na primeira vara criminal do Ministério Público e algumas demandas não estão exatamente na minha área, que eu estou trabalhando recentemente, mas tenho essa experiência, algumas coisas eu espero poder passar da melhor forma possível para vocês. Na verdade, nós estávamos conversando aqui em off, você falou que o Ministério Público é o órgão de acusação. Eu posso ir para lá também começar. O público, ele cuida da ordem, né? Da ordem, a manutenção da ordem no Estado, a fiscalização do poder público, tanto é que nós temos a vara da... Vara da infância. A vara da infância, a vara da probidade administrativa, que cuida justamente da parte da fiscalização do poder público. Nós temos a vara criminal, que é subdividida aqui no município. Tem a primeira e a segunda vara criminal. A primeira vara criminal é onde eu trabalho, que nós trabalhamos em maioria, para poder diferenciar, as competências do Tribunal do Júri, né, que é crimes contra a vida. E o pessoal da segunda vara é subdividido, como eu disse, o trabalho, mas eles trabalham lá com com a área da violência doméstica. O que é bem diferente do que aonde eu tô. Que por exemplo, nós temos, a gente estava conversando em off aqui, que eu trabalho com a questão do Juizado Especial Criminal, que trabalha das competências dos crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, os crimes que têm 2 anos, crimes que têm pena máxima até 2 anos. Então... Então não é algo assim tão pesado. Porque se é um crime grave. Isso crimes, a gente, quando não é assim, a gente chama de crime de menor potencial ofensivo. Quais são esses tipos de crime que encaixa dentro desse... Tipo roubozinho, alguma coisa assim? Não, roubo já é competência comum. Juizado especial... sim, tem a sua subdivisão. Isso mesmo. Roubo, ele já está na área comum. Roubo, furto, estelionato, homicídio, que já é outra área que é dos crimes contra a vida. Crimes hediondos também. No juizado especial, a gente trabalha muito com crime de maus tratos. Que mais? Crimes de perturbação do sossego. Que é bem interessante. Som alto, essas coisas que o vizinho chama, problema de vizinhança, não só a questão do som alto, mas um vizinho perturbando o outro de alguma forma. Essas coisas, então, que é de responsabilidade ali do Juizado Especial Criminal. Lesão corporal leve, que envolve também o Código de Trânsito Brasileiro. Lesão corporal leve, na direção de veículo automotor também. Então, assim, o juizado especial, ele abrange várias leis, não só especificadamente o Código Penal. São várias leis, mas desde que esses crimes sejam de menor potencial ofensivo. Por ser de menor potencial ofensivo, significa o quê? Que é algo para andar mais rápido, é para agilizar, por isso que tem esse órgão que atende especificamente esses crimes? O juizado, ele
requisitos do juizado, está inclusive isso na Lei 9.099, que é a celeridade processual. O juizado especial, ele é especificadamente para crimes que não são especificadamente de grande proporção, como é que é a palavra? Ele não é um crime que, assim, que vai trazer grandes proporções à sociedade. São crimes menores. Grande impacto, no caso? Isso, crimes de menor impacto. Ah, entendi. Ou seja, não envolve uma grande pessoa, uma quantidade maior de pessoas, são coisas mais simples, mas que feriu o direito de outra pessoa. Isso, mas também. É tipo assim, só feriu aquele ali, é entre eu e você. Não envolve muita gente. E aí, por questões de celeridade, que é por isso que é nesse órgão específico, que aí o negócio resolve mais rápido. Isso. Tem a questão, desculpa te interromper, pode falar. Tem a questão também de que, por exemplo, às vezes, pegar um exemplo agora mesmo, a pessoa ligou para a polícia para falar assim, olha, tem alguém aqui com som muito alto, que é no caso do artigo 42 da legislação da LCP, a gente chama de LCP, Lei das Contravenções Penais. Esse artigo, ele da perturbação do sossego. E aí você liga lá e reclama. Ah, meu vizinho tá com som alto aqui, tá perturbando o meu trabalho, tá perturbando o meu sono, o meu horário de lazer e descanso. E aí acontece de a polícia ir lá e acaba acontecendo alguma confusão. Aí já envolve outro crime, por exemplo. Vai lá e a pessoa chega e agride o policial. Que chega a ocorrer. Sim. Se estiver alcoolizado, é muito possível. Sim, muitas das vezes acontece isso. E aí, por exemplo, há uma perturbação ali, aí começa uma confusão, muitas vezes nem só entre o policial e as pessoas ali denunciadas, mas entre também as próprias pessoas ali envolvidas mesmo. E aí acontece de entrar o crime de lesão corporal leve. Porque quando envolve lesão corporal grave ou gravíssima, aí já é competência comum. Já sai do juizado especial criminal e vai para a competência comum, porque o valor, não é o valor, mas assim, a pena já é maior. Seria uma briga de família. Pegou ali uma briga de família, grande família, todo mundo junto. Alguém ligou pra polícia, deu BO, vem, um bate no outro e puxa cabelo. Tem várias pessoas envolvidas também. Mas, assim, não é um crime de grande proporção, não é um crime em que a pena é maior, é mais alta. Então, é uma coisa que o próprio juizado especial pode resolver ali com mais celeridade. Tem quanto tempo, Sara, que você está no Ministério Público? Eu comecei no Ministério Público em novembro de 2021. Então tem pouco tempo. Tem. Mas antes você estava em outro setor, né? Você estava na prefeitura. Isso, já é fazenda pública, né? Uhum. Já é outra área completamente diferente. Essa questão de estagiar, que hoje você está numa área, depois de outro estágio, uma área totalmente diferente. E isso, querendo ou não, vai formando aquilo que você ajuda a formar aquilo que você quer ser, aquilo que você quer trabalhar. Muito. Escolher a área também, né? Você está numa coisa que você está trabalhando, às vezes você se identifica bem, outras nem tanto. Você já conseguiu identificar aquilo que você mais gosta e te chama atenção? Fala isso que eu quero trabalhar. Chega a brilhar os olhos. Na verdade, eu tô onde eu queria, né? Que é a área criminal. Desde quando eu tive a primeira matéria de Menina, criminal. você é perigosa! Continuar nessa. Quero continuar Você quer nessa. trabalhar com isso? Sim, eu Tá. pretendo fazer especialização, né? Quando terminar a faculdade, na área criminal. Legal. Rapaz, é não uma é área perigosa. que eu gosto. Assim, quando eu, lá em Brasnorte, em 2016, eu ainda estava no ensino médio, o Estado, ele tem ele dá essa oportunidade para estudantes em algumas cidades que não têm o curso de Direito, ele dá essa oportunidade tanto para a área de Direito, tanto para o ensino médio ou para outras faculdades, outros cursos, de trabalhar dentro do Tribunal de Justiça. E aí toda cidade tem seu seletivo. Eu fiz esse seletivo, só que na época eu empatei com uma colega de classe até, e por ela ser mais velha, ela ficou na minha frente. Então, assim, eram 3 vagas, eu fiquei em 4º lugar.
E eu tive a oportunidade, depois acho que de 2 meses que saiu o resultado, meu colega de classe falou assim, olha, o doutor Conrado na época, ele tá precisando de alguém, mas assim, não tem remuneração nenhuma. Aí eu falei assim, essa é a minha oportunidade de ver se é isso que eu quero. Porque eu ia trabalhar direto com o juiz. Na verdade, quando eu fui fazer uma entrevista, o juiz me perguntou, você quer trabalhar na secretaria ou você quer trabalhar aqui no gabinete? Aí eu perguntei, aí eu falei assim, lógico que eu quero ficar no gabinete, né? Porque assim, ser juíza, magistrado, é uma coisa que eu pretendo desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis fazer o concurso para magistrada, né? Foi a oportunidade que eu tive de falar assim, é isso mesmo que eu quero? Ali você já tinha descoberto, então? Já que eu queria, né? Ali, aí, depois disso, eu fiquei por 9 meses trabalhando e nesse estágio não remunerado. Depois eu saí, quando o doutor teve a mudança de juiz, né? Eu saí, logo em seguida, 1 ano depois eu comecei a faculdade. E aí, acho que no quarto ano, no quarto semestre, no segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer o estágio na prefeitura. E aí, assim, essa questão, respondendo a sua pergunta, né? Essa questão de fazer vários estágios, ele te ajuda muito, porque assim, você passa a entender como cada órgão trabalha. Na prática. Na prática. Você viu um monte de teorias, mas tipo assim, como é o funcionamento disso? E é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu acho que todos os estágios é mais ou menos isso, independente de que área é. Teoria e prática nem sempre vão estar juntas. Tipo, aí é a hora que a gente dá vontade de olhar para um e falar assim, tá vendo como você precisou da teoria? Era chata a teoria, né? Mas se não for ela, você não consegue fazer prática. Também. É porque assim, eu acho que o estágio é muito importante porque são tantas possibilidades de acontecerem coisas diferentes que se você não tiver uma prática, você não vai saber lidar com aquilo depois. Tem coisa que é muito específica, né? Muito específica. O meu estágio... O que você vai fazer na prática, você vai ver lá na teoria. Mas te deu uma base. O meu estágio de clínica, na teoria, era para ser um adulto, um adolescente e uma criança. Na prática, foi um adolescente e uma criança. O adulto não apareceu. Então, assim, depois que eu saí da faculdade, eu fiquei pensando, acho que clínica não vai ser meu caminho, não. Mas também não achava que caminho que eu ia pegar na vida, né? Porque não me identifiquei tanto com algumas áreas. Aí surgiu para mim o organizacional. Caiu de paraquedas e foi por aí que eu fiquei, né? Enfim, mas, achei assim, maravilhoso. Sara, voltando lá no que você trabalha hoje, como esse órgão atende, mais ou menos assim, qual é o prazo, por exemplo, que eu tenho uma demanda, chamei a polícia, tudo, foi parar lá no Ministério Público. Qual é o prazo, assim, que isso se resolve, mais ou menos? Tem uma média? Porque como são coisas que exigem mais celeridade, também tem um prazo, assim, de conclusão que é mais rápido? Ou como toda justiça, tem as seus percalços? Olha, sempre tem. Não vou falar pra você que não tem, porque sempre tem. A justiça, nos últimos 2 anos, que foi um marco, na verdade, por conta da pandemia, assim, o judiciário inteiro ele passou a ser digital. Entendeu? O que ajuda muito. Porque sempre tem algo positivo acontecendo aí, até em meio às catástrofes, né? Sim. Então, essa questão digital, ele veio ajudar. Então, ajudou na questão da celeridade completa. Porque, assim, o que acontecia antes quando os processos eram físicos? Por exemplo, eu faço a denúncia, vou lá e protocolo no fórum. Tem alguém que vai lá e protocola no fórum. Aí tinha que juntar vários processos para poder mandar. Aí chegava lá na mesa do juiz ou na secretaria, primeiro passava pela secretaria para depois ir para o juiz. E aí até ele receber aquela denúncia, talvez passasse 2, 3 meses para mais. Porque assim, a demanda é muito alta. E aí chegava na mesa dele aquele catatal de coisas que ele teria que analisar tudo. Isso. Agora, depois da pandemia, nós temos nós chamamos de PJE, que é Processo Judicial Eletrônico. Todos os processos que eram físicos, eles foram digitalizados. Isso foi um trabalho de todos os órgãos.
Inclusive, quando eu estava na prefeitura, eu digitalizei coisas. Quando eu estava trabalhando no fórum, porque eu trabalhei um mês no fórum antes de entrar no Ministério Público, eu também escaneei coisa, processos, né? Lá no Ministério Público, hoje eu cheguei quase no final dessa demanda e também cheguei a escanear processo. Então, assim, agora tá tudo virtual. O que facilita muito também é a questão, por exemplo, de antes, para eu ter acesso à informação de como andava o meu processo, eu teria que perguntar para o advogado ir lá para verificar como é que estava e me passar a informação. Hoje, se você tiver o número do processo, você mesmo acessa e você sabe que pé que anda. Seria mais ou menos isso? Sim e não. O não é do quê? O não é pela questão, assim, o seu advogado, ele tem OAB, que muitas vezes é uma exigência para poder abrir o processo. Porque, assim, tem a questão de... Eu esqueci qual que é o significado, mas tem a lei agora, que é a LGPD, que a Lei da Proteção de Dados. Isso, que é a Lei da Proteção de Dados. Qualquer pessoa pode conseguir o número do seu processo. Se você gostaria que, por exemplo, um caso delicado, mas que não está Sob sigilo. não tá sob sigilo, qualquer pessoa que tivesse o número do seu processo ir lá e abrir, entendeu? Essa questão de que o advogado ele tem, com a OAB dele, ele tem acesso maior, é muito mais fácil. Porque, assim, apesar de você ter acesso, principalmente no site do Tribunal de Justiça mesmo, se você tem o número do processo, se você tem o nome da pessoa, você consegue ver qual que foi o último andamento, mas nem sempre você vai conseguir ver o inteiro teor do processo. Por exemplo, sentença, você consegue olhar no Tribunal de Justiça. Você não consegue ler o processo na íntegra, né? Não consegue ler o processo na íntegra, Tipo assim, íntegra é mais mas... a questão dos passos, onde é que ele está agora, o que Isso. falta fazer, está na mesa falta a assinatura do juiz, alguma coisa nesse sentido. Sim, exatamente. As etapas do processo, e não exatamente O teor que está escrito. Porque, assim, é a questão do sigilo. Na verdade, isso sempre teve, né? A lei da proteção de dados, ela só veio dar uma ênfase maior sobre isso. Mas é sempre bom conversar com o seu advogado. Essa lei, ela também vigora para o setor organizacional, né? Porque hoje a gente não pode mais guardar currículo com os dados da pessoa. Por causa da lei, todas as vezes que a gente encaminha qualquer informação, porque no Instituto Primazia nós temos um processo de recrutamento e seleção de 5 fases. Então, uma das primeiras fases é o link do LGPD, porque informando para a pessoa que os dados dela não vai ficar arquivado e que aquela lei protege ele, tudo certinho. Aí depois a gente encaminha os outros links, mas a LGPD é o primeiro que a gente encaminha, justamente para a pessoa ter ciência que existe essa lei e que os dados dela não vão ficar armazenados ali no nosso banco de dados, que na verdade nós nem temos banco de dados justamente por isso. Então, não fica preso somente ao setor jurídico, ela fica presa também a função do organizacional também, nas empresas, né? Então, querendo ou não, protege de vários pontos, né? Sim, o que é muito importante. Voltando sobre a questão da celeridade, na sua pergunta, agora, depois da pandemia, que nós tivemos todos esses processos escaneados, fica muito mais fácil. Por exemplo, para recebimento de denúncia, o juiz recebeu automaticamente, ele fala, intime-se o Ministério Público, ou a Defensoria, ou o advogado, intime-se as partes. Todo o andamento que tem, se o advogado ele é cadastrado naquele processo, dentro do portal do PJE, ele já fica sabendo que houve um andamento ali. Então, automaticamente... É muito mais fácil para você saber que o juiz se manifestou ou que teve algum outro andamento. Parado, né? Teve a movimentação. Antes, assim, a gente tinha aquelas informações, não, tá parado. Às vezes o advogado vinha para te dar alguma resposta, não, tá parado lá, depende. Então, assim, dessa forma a gente sabe exatamente quando que alguém fez, por exemplo, o último ato dele, para onde ele está indo, sabe qual é o destino, a gente sabe. Eu acho que trouxe mais clareza para o cidadão, né? Com certeza. E isso ajuda bastante, porque hoje você sabe que pé que anda o seu processo, né? Sim. Porque a justiça realmente ela é lenta. Então, quando se trata de Ministério Público, que já é uma questão mais ágil, então não faz sentido o negócio ficar lá. Você falou que antes demorava até 3 meses
para o juiz ter acesso a esse processo. Quanto tempo, em média, hoje demora para ele acessar essa informação? Olha, É por ordem de chegada? Como que funciona? eu não vou saber te dizer, porque assim, lá dentro do fórum, quando eu trabalhei, foi na secretaria. Então, primeiro passa pela secretaria, aí eles fazem uma distribuição. E essa distribuição, por exemplo, chegou uma denúncia, aí vai para a pasta de denúncia, aí vai mandar para o juiz. E aí, assim, depende da demanda, de como está o juiz também. Depende muito de como que tá a situação ali no momento. Porque às vezes tem muito serviço, às vezes já deu uma diminuída. Então, tá. é bem Então, relativo. vai ter o seu tempo de espera, ele foi reduzido, mas continua aí com o seu tempo, porque, querendo ou não, o juiz ele tem que ler o processo para ele saber do que está tratando, para detalhar, enfim. Sem contar que o judiciário tem prazos também. Mesma coisa da promotoria, né? Que tem que ler os documentos. Eu lembro, quando eu estava na casa da criança, que teve algumas audiências, que foi marcada a audiência, tudo certinho, e aí era para ser 4 horas da tarde. Tudo online, bonitinho e tal, naquele Teams que eu odeio, aquele Teams. Enfim, só uso aquele programa, mas ele é horrível. E aí, às vezes a gente ficava até 6h30, ou marcava-se 2 horas da tarde, a gente ficava até às 6 esperando para dar 6h30 e a assessora da juíza entrar em contato e falar: a nossa audiência foi cancelada. Porque foi cancelada? Só foi cancelada. A gente nunca tinha motivo do porquê que a audiência tinha sido cancelada. Já as meninas falavam que na época que era presencial, também tinha esse problema. Só que no online, demorava menos. Foram poucas vezes que a gente teve esse abandono. Né? Que eu ficava esperando 2, 3 horas ali para ser atendido e no final das contas não era atendido. Mas elas falavam assim que no presencial era muito mais. Às vezes demorava o dia inteiro e não era atendido. Porque tem o deslocamento de sala, também tem um monte de coisa, né? Se você vai fazer uma audiência aberta, você tem público, você tem gente para sair da sala, para entrar outro pessoal, para começar uma nova audiência. O online, querendo ou não, ele facilita isso também, né? Sem contar que, assim, durante as audiências, dependendo do tipo de audiência, do que vai ser tratado ali, demora um pouco mais. Demora mesmo. Porque, assim, por exemplo, se for um caso mais delicado, em que você tem que ouvir todas as testemunhas antes de você ouvir o réu e a vítima, então, assim, dependendo do caso, de quantas pessoas tem ali, é mais demorado mesmo. Então, assim, vai da delicadeza do caso, vai do que vai ocorrer naquela audiência. Nem sempre a questão de atraso mesmo é por causa do juiz. Muitas vezes é em decorrência de outras audiências. Eu mesmo, por conta da faculdade, das horas que você precisa, eu participei de algumas audiências. Então, assim, teve vez que eu estava assistindo e aí, durante os intervalos ali das gravações, porque agora ficam gravadas as audiências, a juíza falava assim: eita, já por exemplo, 4h30 da tarde, a gente já deveria estar começando a outra. Vamos dar uma acelerada, entendeu? Então, assim, às vezes passava 20, 30 minutos que ela já tinha falado que já tinha outra audiência. Então, assim, depende muito do contexto de cada audiência, o que está acontecendo ali. Tá, vou te fazer uma pergunta agora que pode ser... Algumas pessoas podem olhar como uma pergunta burra. Mas, né, não existe pergunta burra, existe pergunta. Como o Ministério Público, no setor que você está hoje, trata casos leves de até 2 anos de pena, existe julgamento ou o juiz somente determina? Ele lê o caso, entende e bate sentença? Tá, vamos lá. Tem diferença entre determinação e sentença. A gente trabalha não só com casos mais leves, né? Tem outros casos também, que como eu falei, os casos de competência do tribunal de júri. Mas, assim, recentemente o que eu estou mexendo mais como nós terminamos a demanda maior de crimes de competência comum, foi passado para nós a questão do juizado especial criminal. O juizado especial criminal, ele tem um rito, que a gente chama de rito, completamente diferente de como funciona o rito comum. Rito sumário, né, que a gente chama de rito sumário. O juizado especial criminal, ele trabalha com rito sumaríssimo.
E aí ele funciona assim: eu ofereço a denúncia. Vamos começar, para explicar melhor, vamos começar a partir do boletim de ocorrência. Houve o boletim de ocorrência, foram ouvidas as testemunhas e a vítima. Se for um caso de condicionada a representação, eles já colhem o pedido, a sua, formalmente ali, que você quer representar criminalmente. Se não, já é feito direto. Aí, após esse encerramento de investigação, vai para o Ministério Público tomar as devidas providências, certo? Passou para o Ministério Público, nós analisamos: a pessoa que cometeu o crime já tem antecedentes criminais. Nós não podemos oferecer o benefício da transação penal, que é uma substituição, da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos. Você vai perder alguns direitos que você tem. Se a pessoa não faz jus a esse benefício, aí nós fazemos a denúncia. A partir da denúncia, já é marcado automaticamente uma audiência preliminar, que nós chamamos, que é a primeira audiência que tem. E aí, automaticamente, o juiz vai marcar essa audiência, vai para o fórum, nós fazemos esse pedido protocolamos ali mesmo. Antigamente a gente tinha que ir no fórum levar. Hoje a gente protocola no sistema e já vai direto para a secretaria, eles encaminham para o juiz. Aí é marcado uma audiência. Na verdade, a audiência preliminar, ela só ocorre quando tem a possibilidade de transação penal ou da composição civil. Quando não tem essa possibilidade, após a gente oferecer a denúncia, é marcada a audiência de instrução e julgamento. E essa é a questão da celeridade, porque no rito sumário, que é no procedimento comum, tem que ter audiência para ouvir as testemunhas, para ouvir a vítima. Já no juizado especial, após o recebimento da denúncia, é marcada a audiência. Na própria audiência é que o juiz vai receber a denúncia. Ele não recebe antes, como no outro, tudo na hora ali. Então, automaticamente já é ouvida novamente a vítima, para ele, se for o caso, eles vão fazer as perguntas do que se realmente aconteceu aquilo, vão ouvir as testemunhas e o réu. E aí, que é dado, após ouvirem todas essas pessoas, é dado ao Ministério Público e à Defensoria ou advogado a opção de fazer as alegações finais, ou orais, ou por escrito. Aí o advogado, o defensor, ou o promotor de justiça escolhe ali. Se ele quer fazer, ele já faz automaticamente. E se não, aí depois é dado o prazo de 5 dias para oferecimento das alegações. E após isso, digamos que é dada a oportunidade para fazer as alegações ali mesmo na audiência, e eles optam por fazer ali mesmo. Encerrou, aí o processo fica concluso para o juiz já dar a sentença. Quando fala determinação, a diferença entre a determinação e a sentença é que a determinação, ela não dá fim ao processo. Fim. Entendi. Já a sentença é um ato final, que pode ser recorrível alterado, ou não. dependente da situação. Isso. A sentença, ela digamos que ela dá fim ao processo muitas vezes. Entendi. Se não houver nenhum tipo de recurso. Finalizou, acabou por ali. A determinação, determinação é só uma sequência. Assim. Isso. Determino que seja, por exemplo, vai lá para o juiz, ele coloca assim: determino que sejam intimadas as partes, ou determino que sejam intimadas as vítimas para que possam ser ouvidas na data tal, entendeu? Ele faz essas determinações para que, digamos que o juiz ele está dirigindo o processo. O juiz dirige o processo. O Ministério Público ele pode pedir para ser ouvido se ele achar que, por exemplo, tá faltando informações, requeiro que seja intimado, que sejam ouvidos as partes. Aí a gente faz esse pedido. Aí, por exemplo,
o juiz, ou no caso até de investigação mesmo, o Ministério Público ele tem acesso ao processo durante as investigações também, não só quando ele já está concluído. Então, assim, o Ministério Público, ele trabalha em conjunto com o delegado ou as investigações ali, por exemplo, o processo volta para nós para pedir a dilação de prazo. Por quê? O inquérito policial, ele tem um prazo para ser finalizado. Quando eu não vou poder falar para vocês exatamente porque eu não lembro, mas tem um prazo específico para ser finalizado. E nesse prazo, muitas vezes eles não conseguem concluir o processo. O inquérito policial. Então eles mandam para o Ministério Público para pedir a dilação de prazo, ou a gente chama de dilação de prazo, mas por exemplo, chega para nós lá, não está concluído. Então, o Ministério Público chega e faz o pedido, né? Dá a dilação de prazo de mais 30 dias. E aí, por exemplo, ao invés de só dar a dilação de prazo, o Ministério Público ele tem esse poder de ver o inquérito policial e falar assim, precisa ser ouvido tal pessoa que foi citada em outro depoimento, mas ela não foi ouvida. Eu quero saber o que essa pessoa tem a dizer sobre esse fato. Então, assim, eu quero que seja ouvido. Então, assim, o Ministério Público ele trabalha em conjunto tanto com a polícia como no judiciário. Então, assim, ele tem esse poder de também pedir arquivamento de algumas coisas. O Ministério Público ele trabalha uma área bem ampla, mas, assim, querendo ou não, todos os órgãos, ele tem as suas limitações. Tem algumas coisas que o Ministério Público está aberto a fazer, outras coisas ele não tem esse poder. Não está do domínio dele. Deixa eu te perguntar, qual que, assim, não sei se você tem uma estatística lá, de qual que é a maior demanda, assim, vamos dizer, de crimes que chega para o Ministério Público? Tipo assim, o que mais chega lá todo dia é importunação disso, daquilo, ou é briga de família, ou é problema entre vizinhos. Você tem mais ou menos assim, o que mais chega para vocês ou é muito variado? Varia muito, mas assim, como a gente fica ali no mesmo lugar, né? Eu sei que chega muitos crimes de violência doméstica, que tem muito. Então, a pandemia também potencializou, né? Potencializou bastante. Chega então direto para o Ministério Público. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os crimes que chegam lá para o Ministério Público, primeiro precisa ser feito o boletim de ocorrência? Sim. Eu não posso ir direto lá no Ministério Público e já entrar com um processo, por exemplo, de alguma situação. Primeiro eu preciso passar por uma... Você pode chegar e fazer uma notícia-crime no Ministério Público. Posso ir direto, então? Pode, mas não significa que necessariamente você não possa fazer um boletim de ocorrência. Por exemplo, às vezes você vai na polícia, faz um boletim de ocorrência, na delegacia, faz um boletim de ocorrência e às vezes você acha que não resolveu, você pode chegar no Ministério Público e pedir para falar com alguém, com um assessor e explicar a sua situação. Se você falar que você já fez um boletim de ocorrência, eles vão tomar providência para perguntar e falar... Tipo assim, não resolveu, então eu vim direto aqui. Isso. Aí eles podem te dar uma atenção. O ideal é que se você já fez o boletim de ocorrência, você sempre fica com uma cópia, né? Então, se você levar e falar, eu queria saber como que tá funcionando, porque eu fiz esse boletim de ocorrência e até agora não houve providências. Então, assim, o Ministério Público, como eu disse, ele é um órgão fiscalizador. Então, ele vai tomar as providências para saber o que está acontecendo, por que esse caso em específico não foi resolvido. Por que está se tornando recorrente, né? Por exemplo, como você falou que um dos que mais chega lá é violência doméstica. Então, se chegou lá uma denúncia de violência doméstica, vocês encaminham para, por exemplo, delegacia da mulher, quando é um caso, por exemplo, do esposo batendo na mulher, né? Encaminha para a delegacia da mulher ou eles mesmo ali resolvem? Você fala a vítima chegar aí direto na delegacia ou no ou Ministério Público. Ou chama a polícia, tudo, né? É um caso de violência doméstica, é um caso do homem batendo na mulher, por exemplo. E aí foi para o Ministério Público.
ele é encaminhado para a delegacia da mulher ou é tipo assim, vai direto para a delegacia da mulher e é a delegacia da mulher depois que manda para o Ministério Público? Geralmente os casos de violência doméstica, eles são assim considerados os mais urgentes. Então, quando tem esses casos, a mulher geralmente vai lá na delegacia da mulher, automaticamente já é feita a diligência para localizar essa pessoa. Sim. E aí, dependendo da gravidade da situação, o delegado já automaticamente já faz o requerimento da medida protetiva. Também da medida protetiva, sem contar que já faz o requerimento do exame de corpo de delito. Sim. Porque são peças fundamentais também. Processo, né? Sim, e aí, por exemplo, já abre diligência também para localizar essa pessoa. Sim. O agressor, no caso. Localizar o agressor porque, dependendo da gravidade da situação, a pessoa já fica presa ali. Independente se aquilo lá na frente vai se tornar uma via de fato, que é só, digamos que eu te empurrei, ou se vai se tornar só lesão corporal leve, ou se vai se tornar lesão corporal leve em decorrência de violência doméstica. Quando, por exemplo, lesão corporal, eu falei para vocês que a gente trabalha no juizado especial. Agora, no artigo 129, que é o que trata da violência doméstica, ó, artigo 129, ele trata da lesão corporal, ele tem ali os seus incisos e parágrafos. No parágrafo 9, ele fala que tem um aumento, né, de pena quando a violência a lesão corporal ela é em decorrência da violência doméstica. E aí já não é mais de competência do juizado especial, já vai para o procedimento comum. Porque, por exemplo, eu tive um caso próximo de alguém que acabou entrando em conflito ali, e aí, ao chegar no hospital, o próprio pessoal do hospital chamou chamou a polícia. Não, na verdade, ao chamar o SAMU aciona a polícia, automaticamente eles já vão lá, já faz o boletim de ocorrência também, depois toma o depoimento da vítima. Então, assim, a pessoa já fica retida ali na hora. Se o suspeito estiver próximo, ele já fica retido até serem ouvidas as testemunhas, todo mundo ali. Você falando isso, eu lembrei, isso foi em 2018, 19, eu ouvi uma situação seguinte. O casal estava se desentenderam ali por algum motivo, e a mulher, ela ficou muito agressiva, e ela queria bater no homem. Só que aí ele foi se defender, foi segurar ela, para ela não se machucar e tal. Chegou um momento que ele mesmo ligou para a polícia para informar que aquela situação não estava legal, não estava bom e tal. E aí ele ligou, a polícia veio, ela foi socorrida, porque na verdade ela que estava agredindo ele, pelo menos a história que eu ouvi, né? Não posso confirmar porque eu não estava presente. E ele foi preso. Ele passou o final de semana na cadeia, até provar que ele não era o agressor. Porque se ele fosse comprovado que ele era agressor, ele não iria sair, né? Ou sairia? Como que funciona? Porque ele passou o final de semana e depois ele foi solto. Eu acho que ele tem o azar de pegar o final de semana, né? Mas, assim, eu acredito, não sei se pode confirmar, que quando tem testemunhas ali na hora que diz, não, ele não agrediu, o problema é que ela estava machucada, né? Ela estava toda arranhada, porque ela tentava bater nele. Então, o esforço de tentar bater em alguém, você acaba saindo machucado também, né? É a questão de ter que prender para investigar. Sim. Aí, o final de semana, corroborou para ele ficar mais tempo. Também. Para saber se a comida da cadeia era boa. Geralmente, nesses casos, a pessoa fica... o que nós chamamos de audiência de custódia. A audiência de custódia ela deve ocorrer dentro de 48 horas após a prisão. Uhum. E após essa audiência, muitas vezes, se eu não me engano, é só ouvido, não vou dar certeza porque assim, faz um tempo que eu vi essa questão do rito, de como funciona, é ouvido o réu. Uhum. E aí, nesses casos em específico, se eu não me engano, é ouvida a parte, né? E aí tem um juiz que, no final de semana, ele está de plantão, e aí ele determina,
Pode ser que demore, pode ser que não. Mas assim, não passa de 48 horas. Se passar de 48 horas, aí se torna prisão ilegal. Porque ainda foi uma das questões. Ele falou assim, olha, mas eu fiquei preso, fui eu que liguei pra polícia, mas fui eu que liguei porque ela tava me agredindo. Mas que fique E claro e aí... registrado, é melhor você ficar 2 dias preso. É ilegal, ou tipo assim, indevidamente. Porque prender você achando que talvez você teria batido no mulher, porque de fato, né? Mas fica registrado, porque assim, ó, ele teve penalidades por causa disso. Então tinha questão de... Porque assim, ó, ela estava machucada. Era a palavra dele contra a dela. Então, querendo ou não, se você faz um corpo de delito e encontra os machucados, vai ser... E aí, ele falou que tinha algumas penalidades. Eu acho que não podia sair da cidade por um período de tempo, não podia viajar. Então, querendo ou não, são penalidades que não ia prejudicar eternamente. Aí tem a questão de manter distância, tem todo um cuidado. Mas é isso que às vezes a gente acha que é penalidade, e é mesmo. Mas é até uma questão de proteção, porque, por exemplo, uma mulher dessa que faz tudo isso, você não sabe o que ela pode ser capaz de fazer. E o fato dele estar cumprindo essa prisão preventiva lá, que eu não sei se é preventiva, que fica por esse período, pelo menos se afasta, não corre o risco de ela fazer alguma coisa pior, ou até mesmo ele perder a paciência e fazer, e de fato ele ter necessidade de estar preso. Então, quando é briga de esse tipo de coisa, é complicado. Então, a polícia ali vai... Dizem que briga de marido e mulher não coloca a colher, mas o Ministério Público e a polícia estão aí para dizer que... Nós temos que meter coisa, né? dizer que é mentira esse boato. Geralmente a primeira prisão é a prisão em flagrante. A prisão preventiva, por exemplo, é quando a pessoa está... Digamos que ela foi presa em flagrante e ela, querendo ou não, traz um risco à sociedade. E aí, dentro dessas 48 horas, ou até mesmo dentro da audiência, o promotor de justiça ele pode fazer a solicitação de prisão preventiva, que é, se ele estiver preso, ele automaticamente já vai permanecer preso pelo tempo determinado pelo juiz, ou se ele não tiver, aí vai ser expedido o mandado de prisão preventiva para ele ser pego. Por quê? A prisão preventiva nada mais é que a proteção da sociedade, porque assim, ou até mesmo da própria vítima, porque assim, ela está correndo risco, aquela pessoa está trazendo risco. E essa questão que você falou sobre as penalidades que ele teve, é mais uma prevenção de que ele não vai sair da cidade até o término das investigações. Porque assim... É aquele detalhe, né? A gente não vem com... gente boa não vem com estrelinha na testa, então... Até que se prove, encontrar vai todo mundo em cana, porque... e até se provar os fatos, então sinto muito, vai ter que... Tem, acho que no artigo 5º, da Constituição Federal, eu não lembro o inciso e o parágrafo, mas ele fala que ninguém será julgado sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, assim... Até que você tenha uma sentença, você não está sendo julgado, você não é culpado de fato. Você pode ser indiciado. Você pode ser indiciado. O Ministério Público geralmente ele pede, né, a condenação de algumas pessoas ou de alguns crimes. A gente chama ou de indiciado ou de denunciado, mas até que ou réu. Até que haja essa sentença determinando que você realmente réu, você está respondendo por um processo. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não, cheios de ditados. É um negócio assim diferenciado. Mas assim, ó, a questão do Ministério Público, ele é muito interessante porque ele resguarda, ele acusa, né? Ele tá ali apontando o dedinho e querendo ou não, mantém ordem em algumas questões, né? Uma das características do Ministério Público é manter a ordem, né? A fiscalização. Então, às vezes o Ministério Público é muito julgado, mas assim, o Ministério Público ele visa muito a proteção do Estado, da sociedade.
Deixa eu te perguntar, naquele caso do... Acabamos de falar o nome do homem aqui. Da Amber do Johnny Depp. No caso, qual seria o setor, eu não sei se é o correto falar, ou se é a seção, ou se é do Ministério Público que estaria ali como acusação naquele como que fala? Processo de... Não, no tribunal, porque foi foi público, né? Todo mundo teve acesso, tá na internet até hoje, e gerou polêmicas, enfim. Eu não lembro qual que era a acusação daquele processo específico. A acusação, violência doméstica. Sim. Um monte. Aqui, Dá pra numerar. violência doméstica, né? Aqui, Porque ela pontuava que ele era muito violento em casa e que ele batia, ele bebia muito, e aí gerou todo ele era agressivo, eu acho que eu ouvi alguma coisa sobre isso. Aqui no Brasil é diferente do modus operandi dos Estados A Unidos. gente tem muito a comparar, né? E Sim. aí acaba... É muito diferente, porque assim, a violência doméstica lá, ela é competência, foi competência, assim como todo mundo viu, competência do Tribunal do Júri. O que acontece aqui no Brasil? Competência do Tribunal do Júri são crimes contra a vida, eu não lembro qual que são os outros, meu Deus. Vamos São usar coisas os mais pesadas. Vamos usar os exemplos aqui dos crimes contra a vida. Homicídio, feminicídio, aborto. Aqui se torna público após oferecimento da denúncia. Aqui o inquérito policial ele é sigiloso, para não haver interferência, né? E até proteção mesmo da própria vítima. Sim, claro. O tribunal aqui, para esses casos em homicídio, ele é aberto ao público. Só fica fechado ali no momento do júri, que está acontecendo o júri, na hora da votação. Porque assim, a votação só permanece na sala as partes, os advogados, os jurados, a juíza, o promotor, o defensor público, no caso. E assim, após a votação, é que sai a sentença. Na hora da leitura da sentença, todo mundo pode retornar. E um caso bem notório que aconteceu aqui no Brasil foi o caso da Boate Kiss. Sim. Que foi transmitido ao vivo. Eu acompanhei tudo. Os 15 dias, sim. Então, no caso dessa de violência doméstica, ela não seria pública? Não. Ela seria privada, quem quisesse participar poderia ir lá, mas ela não seria transmitida, ou também não? Eu acho que a questão da transmissão não é algo de comoção pública, uma comoção assim, por exemplo, o caso da Boate Kiss foi algo que atingiu uma cidade inteira, mas que também, né, acabou atingindo o país, foi algo que teve uma comoção maior. Mas no caso dos dois atores, tá, que é legislação diferente, mas não foi transmitido, foi transmitido para o mundo. Sim, mas não é que foi transmitido para o mundo. Porque eles são figuras públicas. Eu sei, mas eu digo assim, porque na hora de transmitir tem a liberação, se isso pode ir pra internet ou mas não. Eu acho que mais é porque a gente não sabe também como que é lá, né? Por isso envolver figuras públicas. Agora, aqui na Boate Kiss, que é o que a gente pode falar, eu acho que é uma questão de comoção também. Entendi. Né? Porque, tipo assim, e outra, a quantidade de pessoas envolvidas. Sim. Era, tipo, quase 300 pessoas que morreram, se eu não me engano. Então, assim, são a família de 300 ali para poder... Não ia caber ali. Mesmo teria um lugar para... espaço. Então, teria uma questão também de transmitir para as partes envolvidas. Teve um crime, mas no caso desse crime, ele foi... Ai, gente, como que eu pontuo? Ele foi de homicídio. E eu não lembro agora se ele foi transmitido. Isso aconteceu em Juína, em 2011, 2012. Inclusive, era até uma moça do Correio. Que o namorado dela era carcereiro. Agora, eu não me recordo se isso foi transmitido. Mas na cidade ficou muito uma conversê ali. Mas ele foi preso por pouco tempo. Ele Comoção cumpriu... social.
ele cumpriu apenas, eu acho que 2 anos. Mas aí tem aquela questão de, porque ele estava ali com, eu não sei qual a expressão correta, não é sangue quente, mas ele estava ali muito... Calor da emoção, mas... Possivelmente, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Porque assim, eles tinham discutido no domingo à tarde, e aí ele sacou uma arma e deu um tiro. Ela conseguiu correr um pouco e ele foi atrás e deu acho que mais 2 tiros nela. E aí eu acho que um dos tiros perfurou o pulmão. E aí quando o pulmão, o baço, alguma coisa assim. E nem aí a perícia trouxe que nem a chegada do SAMU, porque eu acho que o SAMU demorou um pouquinho, salvaria ela. Porque depois que perfura o baço ou o pulmão, um dos dois ele não... Foi pouco tempo. Significa que se ele não tivesse corrido atrás dela para dar mais 2 tiros, Ele nem... é bem provável que nem preso. Sim, e ele era carcereiro na época, né? Ó, a moça que defende a justiça. Mas assim... assistir muita série policial. Mas é um negócio assim muito... Na época, na cidade, foi uma comoção, mas eu não me recordo se isso foi transmitido. Mas aí era um caso mais grave, que era de homicídio. E assim, os dois eram a figura muito conhecida, porque primeiro ele era carcereiro, segundo ela era do Correio. E querendo ou não, todo mundo conhece. São casos que envolvem, causam muita comoção social. E aí, acho que a justiça quer dar uma resposta de que está fazendo alguma coisa, sei lá. Mas 2 anos não foi alguma coisa. Digamos que o Ministério Público deve ter oferecido a denúncia, mas com alguma agravante. Não, tem mais uma coisa. Você sabe o que ele fez? Como ele conhece a lei, ele sumiu e apareceu 48 horas depois e se entregou. Fugido pra longe. Ou seja... O flagrante, ele não tem fim. Não tem mais prazo? Ou, aliás, nunca prazo. teve? Nunca teve. Quando ele... O que é o flagrante, então? Eu achava que foi de agora. Tá desconstruindo tudo. Gala, Casa de Papel serviu pra quê? As séries são completamente diferentes. Suits. Mas é que lá é a lei americana, né? Aquilo é americana e é mais... Mas não é só isso não, assim, em geral, o que a gente vê aqui falar de 48 horas. Sei lá, se era 24 horas. O flagrante, ele não tem duração. Quando é chamada a polícia, por exemplo, aí a polícia tá chegando, alguém fala pra ele, a polícia tá vindo, saiu, e a busca é interminável. A polícia pode estar aqui, ter parado aqui na cidade, mas ele tá lá com um mandado de prisão em flagrante aberto. Entendeu? O que é flagrante, então? O que é ser pego? Assim, quando... A gente conhece como ser pego com a boca na botija. Desenha. Eu vou buscar a definição aqui, porque é bem mais fácil pra explicar. Sim. Porque pra mim o flagrante, ele tava dentro das 48 horas. Pra mim era pego na hora, no ato, né? Porque assim, ele... Tipo assim, então, como faz pra fugir do... O que falaram é que ele, 48 horas depois ele veio e ele se entregou, diminuiu a pena. Sim. Né? Então Se ele se entregar e confessar, diminui. Tem as questões de... Mas dele diminuiu muito, né? A questão... Réu primário, né? Tem Um monte de coisa. Réu primário. Ô, tem gente. diminuição de pena. Você confessar também, você se entregar também tem diminuição Gente, de eu pena. vou falar pra você, mas tem dia que o povo tá querendo gastar o réu primário da gente. Não tem outra explicação Não, isso é pra todo algumas dia. coisas. Todo dia tem alguma Falando coisa assim, não, mas diferente. você não merece. Quando a pessoa irrita demais, eu falo, mas você não merece meu réu primário. Vamos deixar pra outro dia. Uma das principais coisas que eu acho interessante é porque, assim, nós do Ministério Público, nós podemos oferecer a denúncia por homicídio, homicídio simples e homicídio qualificado. Então, assim, quando é homicídio qualificado, tem várias especificações. Homicídio qualificado é quando é por motivo torpe, motivo fútil. O que é fútil? Porque fútil... Motivo. Tipo assim,
Matei porque Eu quis. Que eu queria. Tava Eu com achei. vontade. Agora, tipo assim, a Achei essa mulher pessoa tava lá feia. sambando na minha cara, com o cara na minha frente, o sangue ferveu, e aí? Então não foi motivo. Violenta emoção. Hã? Violenta emoção. Mas assim, não é fútil. A questão de ser fútil e torpe, ele é bem... A diferença é bem mínima. Por exemplo, eu fui lá e matei você porque você me deve. Você me deve o quê? R$50. Você não me pagou. Não faz isso, Se você moça. não me Pelo pagar- amor de Deus. Se você não... Ah, não me pagou, não? Vou lá e pego uma faca e dou 50 facadas em você. Motivo fútil. Motivo Nossa, fútil, R$50, mas hein? Mas se for 1 milhão que poderia salvar a vida da sua família, que tava morrendo, e tipo assim, a pessoa não te deu e ele tinha esse dinheiro. Aí já não é motivo fútil. Tipo assim, se não Continua sendo homicídio. Continua sendo homicídio. A questão do exagero também é um aumento. Entendeu? Você chegar ali na pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa chega e começa a te bater, e aí você vai lá e se defende. Se você se defender, eu te empurrei, e corri. Você não teve êxito. Agora, ou por exemplo, você chegou pra me bater, e aí, por exemplo, chegou com uma faca. E aí eu consigo pegar alguma coisa e atingir você também, ou pegar uma faca e atingir você também. Devolver. O fato de você estar me ameaçando, ou se você tá com a faca aqui em mim e eu conseguir te acertar com uma faca uma vez, legítima defesa. Agora, a partir do momento em que você passa a exagerar, aí Cai doída. aí já não é, já se torna muito relativo à questão da culpabilidade. Ah, entendi. Porque homicídio culposo é quando você não tem intenção. Homicídio Um acidente que aconteceu, matou, não foi sua intenção. Homicídio doloso já é quando... Premeditado. Aí já é qualificado. Qualificado. Resumindo, Quando você... precisamos tomar cuidado para não gastar o réu primário à toa. E aí, essa questão de que, por exemplo, o Ministério Público ele oferece a denúncia lá pela homicídio qualificado. E aí, durante o curso não da investigação, mas durante o curso do processo, quando já foi protocolada a denúncia para o juiz, se o juiz entender que é homicídio simples, e lá na sentença, depois que terminou todo aquele curso de ouvir testemunha, réu, ele entender que é homicídio simples e o Ministério Público continuar entendendo que é qualificado, aí é o Ministério Público que vai entrar com recurso de apelação. Ele que vai provar. Ele que... É como se ele fizesse a denúncia. O próprio Ministério Público. O Ministério Público fez a denúncia. Só que o juiz entendeu que não é homicídio qualificado. Aí ele vai lá e dá a sentença. Julgo procedente, mas desclassifico para homicídio simples. O Ministério Público entende que é qualificado. Entendi. Eu não aceito aquela resposta e aquela vou sentença buscar do juiz. Aí o que eu vou fazer? Eu vou recorrer. Entrar com recurso de apelação, vou mandar para o Tribunal de Justiça para os desembargadores. Aí eles vão deliberar para ver se eles entendem que é homicídio simples ou se eles entendem ser qualificado. Se eles entenderem que é qualificado, eles vão reformar parcialmente ou totalmente a sentença da juíza ou do juiz, colocando como qualificado. E aí, quando voltar, porque assim, eu faço a apelação, como o Ministério Público não aceitando aquilo, e o advogado da parte também tem a oportunidade de refutar a minha alegação ali. Então, ele vai ter a oportunidade de oferecer as contrarrazões dele. O desembargador, ele vai analisar os dois pedidos. E aí, ele vai formar o entendimento dele. Quando ele formar o entendimento dele, vai voltar. E aí, quando voltar, aí que é marcada a data do júri. Porque aí que vai ser julgado pela sociedade. Porque, assim, tribunal do júri, os jurados, eles são pessoas leigas, eles não têm conhecimento da lei. Então, eles representam... Isso, eles representam a sociedade. São 7 pessoas ali que estão ali para representar a população de Tangará da Serra. São aleatórias. Nós temos assim,
O fórum, ele faz uma lista de pessoas que têm vários critérios. Boa índole, não tem antecedentes, pessoas que, geralmente, pessoas seria concursadas. complexo, né? Uma pessoa que tem antecedente tá lá julgando no júri. Sim, esse é um dos requisitos que tem. E aí eu não sei qual que é o critério que eles utilizam aqui para escolher essas pessoas, mas assim, esses requisitos são fundamentais, não pode ser deixado de lado. E aí tem uma lista, a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, não sei, sai uma lista nova com pessoas. Eles têm uma quantidade de pessoas ali a serem escolhidas, mas assim, a cada 6 ou 3 meses, eu não sei qual que é aqui. Pra não viciar, O período. Sim, aí essas pessoas, eles são sorteadas aleatoriamente. Eu não sei a quantidade específica para todos esses meses, mas eles são sorteados e aí eles ficam, o nome deles fica naquela lista durante toda a vigência antes de ocorrer um novo sorteio. E aí quando é marcada a data do júri, aí eles fazem um sorteio para uma quantidade de pessoas estarem ali no dia do júri. Nesse dia do júri, aí é sorteado novamente os nomes de 7 pessoas. Só que durante a escolha, durante o sorteio, o Ministério Público e a Defensoria ou o advogado, eles podem recusar aquela pessoa também. Podem recusar ou não. Sim. De acordo com o crime que está sendo cometido. E aí, por exemplo, interessante. é escolhido Pela aleatório na profissão hora. também, né? E aí, pode no ser caso, eliminado. se a pessoa, por exemplo, que está ali para julgar, ela conhece, ela tem que avisar. Falar assim, não, eu conheço, eu não posso. Entendeu? Ele não vai ser imparcial. Ele está ali, o principal motivo das pessoas leigas estarem ali, porque eles vão analisar o que o Ministério Público está falando, o que a defesa do réu está falando. Porque se fosse uma pessoa que trabalha no direito, ele sempre vai ter um lado para quem ele vai pender, entendeu? E assim, tanto o Tribunal do Júri, ele representar a sociedade, ele também tira um pouco do poder do juiz ali, porque assim, o juiz ele dá o curso do processo, ele não só dá o curso do processo, digamos que ele dirige o processo. E aí quem decide mesmo nessa questão de homicídio, de crimes de competência do Tribunal do Júri é a sociedade. Ele vai tirar um pouco. Sim, exatamente, porque assim, a justiça ela busca, Deus, né? Ela busca, como é que eu vou falar? A justiça ela busca Equidade. Também, mas ela busca trazer a justiça, né? Justiça representa a justiça. E o Ministério Público, ele tá ali para trazer a justiça para aquela pessoa que morreu, porque ela não tem mais a oportunidade de falar. Entendeu? Não tem quem falar por ela. Então, o Ministério Público ali, ele tá ali nesse momento para representar a pessoa a vítima. A pessoa que não pode falar naquele momento, que não seja pode viva ou morta. Se representar. E aí, por exemplo, o Ministério Público ele tem esse trabalho, a Defensoria Pública ela tem o trabalho de defender essa pessoa, ou, no caso, por exemplo, quando você não tem condições de pagar um advogado, digamos assim, você pode recorrer à Defensoria Pública. Falar, eu sou hipossuficiente, eu não tenho possibilidade de pagar um advogado. Então, eu preciso que alguém atue nessa causa ou faça um pedido mesmo. Nem precisa ser réu, mas, por exemplo, em caso de... processo que precisa de um advogado, né? Sim, a pessoa não tem Tem condição. Aí ela recorre à defensoria. Então, assim, a Defensoria Pública, ela também tem um trabalho importante. E aí, cada um pende para um lado, querendo ou não. O juiz, ele tá ali para ser imparcial. Mas aí, automaticamente, a sociedade precisa ser representada. Então, é aí que entram os jurados. Interessante. Sara, a conversa é boa. Se fosse, a gente vai rolar um tempão aqui. Mas o tempo já foi, já excedeu. Nós gostaríamos de te agradecer muitíssimo pela sua participação. Nós aprendemos muito. Eu espero que isso seja uma fonte de questionamentos também para quem assiste o nosso canal e que surjam dúvidas,
né? Porque o Ministério Público, ele é muito amplo. Então aqui você trouxe o básico do básico, muito básico, porque tem muito mais coisa que nós poderíamos passar aqui falando. A justiça, ela é muito ampla, né? Sim, mas nós gostaríamos de te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Foi muito bom, muito rico de informação. E eu espero que o pessoal aproveite bastante. Eu espero ter conseguido passar também a informação necessária para quem precisa, né? Não, mas se não tiver conseguido, pode botar nos comentários que a ela gente responde depois. também. Direto. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui batendo um papo com vocês.